Irmãos, quando a gente olha a atividade empresarial, a gente constata que não é incomum uma empresa começar pequena, às vezes em função de uma ideia, tem uma receita de algum salgado, algum doce, né, ou alguma ideia de prestação de serviço, e você tem ali, essa empresa começa de uma forma familiar, né? Está ali o marido e a mulher, ou às vezes o marido, a mulher e os filhos, quando eles são um pouquinho mais velhos, e você começa ali, pequenininho, mas a ideia é boa, e geralmente você tem ali um líder, às vezes o marido, a mulher, que tem uma boa capacidade de liderança, e ele lidera esse processo, né? E a coisa começa a ir para frente, começa a crescer, e chega num ponto que a administração familiar, ela já não é suficiente para gerir o negócio, quando chega num determinado tamanho da empresa, do negócio, não é mais suficiente aquela administração, porque você sabe como é que é a administração familiar, né, gente? Tá faltando dinheiro para pagar a conta em casa, vai lá no caixa, pega dinheiro, não sei o quê, aí falta dinheiro na empresa, vai lá na conta do banco, é assim que funciona, né? Aí a coisa começa a crescer e você precisa de uma administração profissional. Nesses casos, ou a empresa adota uma administração profissional, ou, como é muito comum, ela acaba ou quebrando, ou quando não quebra, ela também não cresce mais. Às vezes até diminui um pouco, senão fica naquele tamanho estagnado e vai ser aquilo ali, né? Só que para dar esse salto na administração, é necessário que aquela pessoa que estava à frente do negócio, ele tenha também uma postura de líder. Uma das funções do líder, né? No começo, ele tem aquela visão, ele chama as pessoas, ele motiva as pessoas, passa a visão para as pessoas, treina as pessoas, leva as pessoas a fazer. Mas, num segundo momento, quando as organizações começam a crescer, quando os movimentos começam a crescer, é necessário que o líder ele passe a treinar outros líderes para que esses novos líderes deem seguimento ao negócio. E quando a gente analisa o ministério terreno de Jesus, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós agora estamos chegando neste ponto. Jesus se aproxima do seu ministério, nós aqui nos aproximamos do fim deste ciclo de pregações do ministério de Jesus, estamos já caminhando para o fim, e Jesus está caminhando também para o fim do seu ministério. Nós vamos meditar então em Lucas capítulo 10, em que Jesus chama 70 discípulos para pregar. Você abre a sua Bíblia, nós vamos pedir a direção do Espírito Santo nesta manhã. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, prestando um culto ao Senhor. Obrigado, Pai, pelos louvores, obrigado pelas ofertas, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta manhã. Pedimos agora a direção do Teu Espírito Santo. O Senhor venha ministrar aos nossos corações, nos ensinar, nos lembrar de coisas que nós até já sabemos, Pai, mas ministrar aos nossos corações de uma forma especial, de uma forma pessoal nessa. Na semana passada, nós tínhamos visto com o pastor Leandro, Jesus estando na festa da dedicação, ou festa das luzes, e Jesus cura um cego. Agora Jesus se retira da festa das luzes e viaja para Pérea, uma região além do Rio Jordão, onde Jesus, na verdade, havia sido batizado 3 anos antes por João Batista. Jesus vai agora utilizar este lugar como base do seu ministério nos próximos meses, aguardando, o momento em que ele vai retornar para Jerusalém pela última vez. E ali ele vai ser preso, crucificado e vai morrer então na cruz pelos pecados da humanidade. Em certo sentido, o que vai acontecer aqui já é uma preparação de Jesus para encerrar o seu ministério terreno. O ministério de Jesus já está indo para o fim.
E Jesus, então, como este líder que eu estava falando, né, ele já está pensando na continuidade do trabalho. Os líderes não são eternos, né? Eles precisam treinar outras pessoas para dar continuidade ao seu trabalho. E o que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso, preparando aquele movimento que começou desde o início do ministério, para que esse movimento possa ter continuidade após a partida dele para o Pai. Jesus vai morrer, ressuscitar, e depois de alguns dias vai subir aos céus. Mas a obra que ele começou não ia morrer. Tanto é que nós estamos aqui, não é? 2000 anos depois estamos nós aqui. Então Jesus está tomando passos concretos nessa direção. E é aí, nesse contexto, que ele envia 70 discípulos para pregar. Ele diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali o filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outro está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então Jesus envia 2 discípulos, de 2 em 2, para que pregassem nas cidades onde ele iria depois. Então eles iam à frente de Jesus para pregar. Jesus, os irmãos estão lembrados, algum tempo atrás, nós meditamos sobre uma passagem que Jesus enviava os 12 apóstolos para que eles fizessem a mesma coisa na Galileia. Ele reuniu os 12, de 2 em 2, enviou-os para que eles pregassem ali na Galileia. E aqui a gente vê a mesma estratégia de Jesus, a mesma didática que Jesus está usando para o próximo grupo de líderes. Não é? Quando a gente olha a história dos evangelhos, a gente vê que Jesus tinha algumas pessoas muito próximas. Entre os apóstolos, Pedro, Tiago e João eram muito íntimos de Jesus. Jesus sempre estava com esses 3. Não é? Talvez João fosse ainda o mais íntimo dos 3 em relação a Jesus, aquele que estava recostado no peito de Jesus na noite da ceia. Depois desses 3, nós tínhamos um grupo de 12, e agora os irmãos estão vendo que tinha um grupo maior de 70. Os apóstolos não estavam aqui, eram outros 70. Né? E você ainda tinha uma multidão que seguia Jesus, além desses 70. E Jesus, então, está treinando, já havia treinado os apóstolos, e agora está treinando esses 70 para que eles pudessem fazer a obra. Eles agora já estavam prontos para ser parte da equipe de crescimento que Jesus estava formando. E Jesus dá essas orientações que a gente acabou de ler. Elas são muito parecidas com as orientações que Jesus tinha dado para os 12 apóstolos. Se a gente lembrar, vocês vão ver que elas são muito parecidas. Não é? E essas são as instruções: não levem bolsa, nem alforje, nem sandália. Versículo 4. A ninguém saúdem pelo caminho. Ao entrarem numa casa, dizei antes de tudo: paz seja com esta casa. Permaneçam nessa casa, não fiquem mudando de casa em casa. Comam e bebam o que eles tiverem. Curem os enfermos
anunciem: o reino de Deus está próximo de vocês. Quando uma cidade não receber vocês, vão pelas ruas e clamem: até o pó da vossa cidade nós sacudimos contra vós. O pó que está aqui no nosso sapato, na nossa sandália. Mas saibam, o reino de Deus está próximo. O que a gente vê aqui, analisando essas instruções, a gente vê um duplo significado, não é? Primeiro, Jesus quer que seus discípulos, como os apóstolos, aprendessem a confiar em Deus. Não leva dinheiro, não leva bolsa, não leva roupa sobressalente, né? Vai com a roupa do corpo aí, não leva nada. Vocês precisam confiar em Deus. É um fato que o cristão, ele precisa aprender a confiar em Deus, não é? Precisa aprender a confiar em Deus, a depender de Deus. No fundo, quando nós analisamos o pecado lá no Éden, de Adão e Eva, o que aconteceu ali foi exatamente uma quebra da dependência. Deus havia dado uma orientação para o homem e sua esposa, e eles decidiram: não, eu vou fazer outra coisa. O que Deus falou não serve, a gente quer outra coisa. É exatamente esta falta de dependência que em nós cristãos precisa ser restaurada de uma forma voluntária. Não, eu decido voluntariamente, eu vivia independente de Deus, mas agora, por ter me tornado uma nova criatura, o Filho de Deus, eu decido voluntariamente passar a depender de Deus, passar a viver nesta relação de dependência, né? E Jesus quer que os seus discípulos exercitem essa dependência, que eles aprendam a viver nessa dependência. Então, Jesus está ensinando os seus discípulos. E muitas vezes Deus permite que nós passemos por dificuldades na vida, porque Ele quer realmente que nós aprendamos a depender de Deus, a confiar em Deus, confiar nas promessas, nas orientações, na palavra do Senhor, no amor de Deus, no cuidado de Deus. E Jesus está então treinando os seus discípulos. Agora, um segundo significado que se vê nessas instruções é um senso de urgência. É preciso correr, à pressa. Você não deve perder tempo com besteira, com coisa pequena, não é? Então, ele diz assim: olha, a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus não estava falando para eles serem mal educados. As saudações no Oriente, elas tinham toda uma forma protocolar, era uma coisa complicada, cada um fazia uma coisa, botava a mão, falava da paz e não sei o quê, né? Ele estava falando: não saúde ninguém pelo caminho. Mas ele falou assim: saúda quando você entrar na casa dos outros. Então, o que Jesus estava falando aqui é para eles não perder tempo com aquelas saudações simplesmente formais. Está passando para uma pessoa que você nem conhece, e começa todo aquele procedimento de saudação. Não perde tempo com isso, não perde tempo. Vai direto, e vocês precisam pregar o Evangelho do Reino de Deus. Não fique mudando de casa, né? Como o que oferecer. Quando a gente junta aqui essas duas orientações, talvez Jesus estivesse falando assim, né? Olha, às vezes você não gosta ali das acomodações, às vezes é uma casa humilde, ou às vezes você não gosta da comida, olha, deixa isso para lá. Entra numa casa, saúda essa casa, dá a paz, e você fica ali, não perde tempo para ficar procurando outra casa e mudando, não perde tempo com isso. Há uma urgência na missão. Há uma urgência na missão. Se uma cidade não receber vocês, não fica ali discutindo com aquela cidade, tentando argumentar com aquele povo ali, com os líderes da cidade, e mostrar que vocês estão certos. Não, vai lá e prega, cura os enfermos, prega. Não recebeu vocês, você vai pela rua, você só fala o seguinte: olha, nós sacudimos o pé, o reino de Deus está perto de vocês, eu quero que vocês saibam disso. E vão para outra cidade, não perca tempo. Existe uma urgência nessa missão. Porque, obviamente, Jesus sabia que o tempo dele na terra estava se acabando. Ele, em breve, ele já iria voltar, dentro de alguns meses, ele ia voltar para Jerusalém, e esse remoto ia acabar. E ele precisava terminar aquela obra. Então, esse é o significado dessas orientações que Jesus dá. Vocês precisam depender de Deus, e vocês têm que entender que a obra precisa ser feita, e ela precisa ser feita rápido. Não há tempo a perder. Na continuidade do texto,
o texto aqui ele não narra exatamente o que aconteceu com os discípulos, na viagem missionária propriamente disso. Mas ele já narra a volta dos discípulos, que está no verso 17. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito se vos submete, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Interessante, né? Os discípulos foram lá, diferentemente de quando Jesus envia os 12 apóstolos. Quando Jesus envia os 12 apóstolos, ele falou assim: eu vos dei ao todo poder que foi dado no céu e na terra, eu vos dou autoridade sobre os espíritos. Aqui o texto não fala que Jesus tinha dado essa autoridade antes de enviar, mas de acordo com o que lemos aí, nós entendemos que esses discípulos foram pregar o Evangelho e eventualmente tiveram problemas ali com espíritos, com demônios, gente endemoniada, às vezes atacando eles, e eles já tinham visto Jesus muitas vezes expulsar demônios, a Bíblia nos mostra isso, né? E eles oravam, então, em nome de Jesus, eles davam ordem para aqueles espíritos em nome de Jesus, e para surpresa deles, esses espíritos obedeciam. E eles voltaram, eles ficaram assim, maravilhados. Nossa, mas que poder! Eu penso que eles achavam que só Jesus tinha esse poder, ou no máximo, os apóstolos, né? Os apóstolos, sabe como é que é, né? Eles são a liderança, não, os apóstolos, né? Mas eu acho que eles não se viam com essa autoridade deles darem uma ordem para um espírito maligno e aquele espírito obedecer a ordem deles, né? Então eles voltavam então com essa Senhor, você nem sabe o que aconteceu, a gente deu uma ordem, o espírito nos obedeceu. E eles estavam nessa alegria, né? Nessa exultação espiritual. Jesus aproveita a oportunidade para mudar, ensinar a perspectiva correta da vida para os seus discípulos. Como é que Jesus viu que a perspectiva deles estava correta? Tudo que eles estavam falando era verdade, mas eles precisavam de uma nova perspectiva. Na nossa caminhada cristã, a gente recebe muita coisa de Deus. A gente recebe bênçãos, não é verdade? Quantas bênçãos você pode dar testemunho que você já recebeu do Senhor? Quantas orações você fez e o Senhor respondeu, às vezes de uma forma até pronta, assim, imediata, não é? Nós recebemos dons espirituais do Senhor, não recebemos dons espirituais, recebemos autoridade do Senhor, autoridade espiritual, como os discípulos aqui. Nós recebemos livramentos do Senhor. Quantos livramentos você já recebeu? Tem os livramentos que a gente sabe, né? Às vezes numa estrada, quase. Uma vez eu estava numa estrada lá em Campinas, estrada dentro da cidade ainda, né? E um carro foi ultrapassar o caminhão. O carro estava logo na minha frente. E no que ele foi ultrapassar o caminhão, estava chovendo muito, o carro rodou na minha frente. Eu falei, pronto, eu fui bater com tudo nesse carro. E eu não sei o que aconteceu, o carro estava rodando na minha frente. E eu consegui não bater no carro. Nossa, isso é um livramento de Deus. Não tinha jeito de eu não bater naquele carro. Poxa, aí você fica glorificando a Deus. Deus, obrigado, o Senhor me livrou. Outra vez meu filho estava começando a aprender a dirigir. A gente estava voltando de Monte Verde pela Fernão Dias, aquela estrada é muito perigosa. E começou a chover e ele estava dirigindo. E ele entrou numa poça d'água, não sei se ele freou, o que ele fez. Ele começou a rodar, e a gente rodava, ele não parava de rodar naquela chuva, não parava. Mas assim, eu não vi nada, né? Eu estava ali do lado dele. Eu falei assim, ó, se vier um caminhão aqui atrás, uma carreta,
ele ia passar por cima da gente. A gente ficou rodando um monte, até que foi diminuindo, aí ele foi saindo devagarzinho e bateu no guarda-reio, assim, aquela proteção que tem no acostamento. Mas eu podia ter morrido ali, eu, toda a minha família, e você louva a Deus, porque foi uma batidinha até leve ali e não aconteceu nada. Agora, quantos livramentos a gente nem fica sabendo? Quantos livramentos de Deus você nem fica sabendo que Deus te livrou? Então a gente recebe muitas coisas de Deus, não é? Mas Jesus está dizendo assim, olha, o motivo da nossa verdadeira alegria não é porque Deus dá coisa para a gente, não é porque Deus te abençoa. O motivo da verdadeira alegria é que o seu nome está escrito no céu. Você tem a vida eterna, né? Você nasceu de novo, você entrou no reino de Deus. Esse é o verdadeiro motivo da nossa vida. Fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E agora, outras pessoas entraram no reino de Deus. Vocês obedeceram a mim. Vocês obedeceram. Eu mandei vocês irem pregar e vocês foram. Vocês pregaram o Evangelho. Agora, não fica emocionado pelas coisas que aconteceram, mas alegre-se pelo que aconteceu no nível espiritual, por aquilo que aconteceu espiritualmente no reino celestial. Muitas vidas e destinos foram mudados nessa viagem de vocês. Deus mudou a minha vida um dia. Eu estava indo numa direção, Deus mudou a minha vida, mudou a sua vida. Não é? Não foi isso que Deus fez? E agora, Jesus está falando, olha, vocês pregaram, quantas pessoas receberam a mensagem do reino, quantas pessoas se converteram, quantas pessoas se voltaram para Deus, não é? Quantas pessoas receberam também essa mensagem de salvação. É por isso que vocês têm que ficar felizes. E outro aspecto interessante do texto é o contraste que o evangelista faz aqui, não é? Jesus manda os discípulos, aí ele relata a reação dos discípulos, e logo depois ele relata a reação de Jesus. Olha a reação de Jesus como é diferente. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Né? Que coisa maravilhosa a reação de Jesus. Jesus não se conteve quando seus discípulos voltaram. Eles devem ter dado o relato da viagem, as muitas conversões, as curas, né, que eles realizaram em nome de Jesus e pelo poder do Senhor. E quando Jesus escutou essas notícias, Jesus muito se alegrou e rompeu em glorificar a Deus. Graças te dou, Pai, porque aprove o Senhor ocultar essas coisas dos sábios, dos instruídos e revelar essas coisas aos pequeninos. Eu gosto muito de assistir os canais da net que tem Discovery, History Channel, né? Tem um canal lá que fala sobre a Bíblia. Volta e meia tem algumas reportagens, você tem teólogos ali, né? E os irmãos sabem assim, que esses teólogos eles são teólogos profissionais. Tem gente que é teólogo, que se forma. A faculdade de Teologia e Filosofia são as faculdades mais antigas que tem. Tem faculdade de Teologia do século XII, XIII, né, na Europa. E muitas pessoas são teólogos profissionais, eles não são nem cristãos. Eles são teólogos, assim como você faz história, faz filosofia na faculdade, a pessoa resolveu fazer teologia, ele é teólogo profissional. E aí,
Eu fico olhando aqueles programas e eles questionam a Bíblia, ele diz que não aconteceu. Olha, isso aqui não aconteceu, na verdade, né? Foi o evangelista aqui que inventou, porque afinal de contas milagre não existe, não sei o quê, né? Então, a pessoa estuda muito e ela não consegue crer, né? E Jesus está falando assim, Senhor, obrigado, meu Pai, porque o Senhor ocultou essa coisa aos sábios e aos instruídos. E o Senhor revelou aos pequeninos. Os pequeninos são esses que têm fé, né? Agora, para nós entendermos a emoção de Jesus aqui, né, que exultou realmente aqui de alegria, eu acho que a adoração de Jesus nos dá uma pista, né? Sim, Pai, porque assim lhe agrada, assim foi do teu agrado, né? O plano funcionou, olha só, agora esses 70 estão prontos para dar continuidade à obra, agora eles estão prontos, né? Daqui a pouco eu vou voltar para o Senhor, mas agora nós temos aqui a equipe que vai dar continuidade a esse trabalho, ela está pronta, né? Eles são capazes de fazer isso pelo poder do Senhor. Jesus via ali discípulos com paixão pela obra, né? Com coração na obra. Estavam compartilhando o Evangelho e as pessoas estavam se convertendo. A vontade do Pai para com Jesus é que ele morresse na cruz, dali a pouco tempo, alguns meses. Mas a sua obra, a obra de Jesus antes de morrer, era fazer discípulos que por sua vez seriam capazes, estariam treinados para fazer outros discípulos, dando continuidade numa sequência sem fim, né? Até que Jesus voltasse. Por isso que ele falou assim, quando ele faz a ceia, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então esses discípulos estariam anunciando a morte, a ressurreição do Senhor, até que ele viesse. E essa era a vida de Jesus. Quando a gente pega, tem uma oração muito bonita de Jesus no Evangelho de João, pouco antes da morte, o Senhor faz uma oração e diz assim: Pai, é chegada a hora. Ele já ia ser preso, algumas horas depois ele já ia ser preso. É chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus, ele está dizendo aqui na oração que ele havia glorificado a Deus, tornando Deus manifesto para aqueles homens, né? E é isso que nós fazemos quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas. Nós estamos, na verdade, glorificando a Deus, porque Deus não é Deus para aquela pessoa. Deus é Deus, né? Independente do que a pessoa pensa ou acha. Mas para aquela pessoa, o Senhor não é Deus. E Deus não é Senhor para ela, né? Mas quando nós pregamos o Evangelho, nós manifestamos Deus para aquela pessoa. E o Senhor passa a ser o Deus daquela pessoa. E com isso, nós estamos glorificando o Senhor. Hoje em dia, muitos cristãos procurarem a Deus com o objetivo de terem os seus desejos, os seus sonhos atendidos. Muitos cristãos. Você vê na televisão pregações, na verdade, pastores pregando isso. Você vai procurar Deus para você conseguir o que você quer, né? Ou para que Deus possa livrá-los de alguma coisa. Jesus não foi assim, né? Jesus falou assim certa vez: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Em outra ocasião ele falou assim: a minha obra é fazer a vontade daquele que me enviou. Então você tem um contraste. As pessoas buscam Deus para obter coisa. E toda a vida de Jesus
O Evangelho nos mostra que foi vivida no sentido de fazer a vontade de Deus, de glorificar o nome de Deus, como ele orou assim: Senhor, eu glorifiquei o teu nome. Nós, como cristãos, à medida que nós amadurecemos na fé, nós precisamos entender isso. Quando nos convertemos, somos crianças espirituais. Mas à medida que o tempo passa, nós precisamos entender a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência da vida eterna. Senão, sim, nós nos alegramos com as coisas, mas a verdadeira alegria não deve ser por causa das coisas, deve ser por causa de nós sabermos que nós temos a vida eterna do Senhor, né? E a vida eterna é essa, é conhecer a Deus. E esse compromisso que nós temos, porque nós fomos chamados por Jesus para fazer isso. Jesus não está enviando 70 discípulos, Ele está enviando eu e você, porque a obra é que esses 70 discipulassem outros, que enviassem outros, que discipulassem outros, que enviassem outros. Essa é a obra, era isso o plano de Jesus, o plano do Senhor, né? A vontade do Pai é que nós, sendo discípulos, nós prossigamos e cresçamos continuamente no conhecimento e na graça de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas também que nós, neste processo, façamos outros discípulos e ajudando a eles que no devido tempo eles consigam também fazer e preparar outros discípulos para que possam também fazer discípulos. Amém, irmãos? Amém. Então esta é a mensagem de hoje, não é? E nós já nos aproximamos aí de alguns domingos, alguns poucos domingos, nós vamos estar encerrando o nosso estudo, a nossa meditação no ministério de Jesus. A Igreja Bíblica Brasileira, ela dá ênfase ao discipulado, não é? Não porque seja a Igreja Bíblica Brasileira, porque Jesus deu muita importância ao discipulado. Então, no nosso material, que a gente ministra o discipulado, lá no finalzinho do livrinho Discipulado Dinâmico, o livro fala de como você ter uma vida cristã equilibrada, né? E ele apresenta 4 pontos para você ter essa vida equilibrada, que são: você adorar a Deus com louvor e oração, você estudar a palavra de Deus, você crescer numa comunidade de fé, e o 4º ponto é você compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida com outras pessoas. Não tem como ter uma vida equilibrada se nós não compartilhamos a sua fé. Então eu aproveito o contexto dessa mensagem de hoje para te estimular, para te motivar a você participar do discipulado. Tem gente que fala assim: ah, mas tem alguém aí na igreja para eu discipular? Não, a ideia não é essa. Quase todo mundo que está aqui, eu acho que 100% das pessoas, ou quase isso, já fez o discipulado. A ideia é que você, uma vez já tendo recebido o discipulado, você possa ministrar para outras pessoas, na sua vizinhança, no seu trabalho. Tem gente que, se você convidar para vir à igreja, não vem. Mas se você falar assim: ah, você não gostaria de fazer um estudo bíblico, a pessoa aceita. Então eu gostaria de estimular você, de motivar você a você pensar nisso seriamente, não é? Você que já fez o discipulado, pense seriamente de você ministrar esse discipulado para alguém. Não vai acontecer se você não fizer alguma coisa. Você precisa convidar alguém, você precisa oferecer. Você não gostaria de fazer estudo bíblico? Aproveite as oportunidades. Às vezes a pessoa vem comentar um problema que ela está passando, aproveite a oportunidade. Poxa, você não gostaria de fazer um estudo bíblico e tal? A gente pode fazer, vai ser legal, não sei o quê. E você vai criar ali uma oportunidade maravilhosa de você estar discipulando alguém, fazendo um discípulo e trazendo essa pessoa para junto do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por este culto, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio
de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te cultuar e para meditarmos nas coisas do Teu reino. Obrigado pela Tua palavra. Pai, nós queremos ter um compromisso pessoal com o Senhor, porque sabemos, Pai, que esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. Esse é o desejo do Senhor, Pai, ao nos chamar, que nós também amemos o nosso próximo e levemos a salvação do Senhor para ele também. Muito obrigado, Pai. Leva-nos agora para os nossos lares. Dá-nos uma semana, Senhor, abençoada na Tua presença. Dá-nos, Senhor, oportunidade para falar do Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Livra-nos do todo. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai,